O Fundo Rural é a contribuição previdenciária de produtores rurais individual. No ano passado, o Congresso aprovou um programa de refinanciamento de dívida desses produtores com o Fundo Rural. Agora, algumas mudanças que aconteceram no Fundo Rural causaram muitas indignação nos produtores. A mudança em relação à alíquota, que neste momento ficou em 1,5% para a agricultura. Com a decisão do STF em 31 de março de 2017, o Supremo Tribunal definiu que é devido o Fundo Rural. Todo produtor é obrigado a pagar o Fundo Rural, retroativo a 5 anos, de 2013 a 2017. Como foi a decisão do Supremo Tribunal Federal e o Congresso, o governo federal não poderia tomar nenhuma decisão, o que eles puderam fazer? Foram buscar uma alternativa de reduzir os custos de multa, juro, para que facilitasse, amenizasse, para que o produtor tivesse possibilidade de pagar essa dívida. Então, o que foi? O Congresso Nacional, através do representante da classe, os pecuaristas, eles pediram ao presidente da República uma medida provisória, que foi aprovada pelo presidente, para que parcelasse com 176 parcelas e com 2,5% de entrada. Só que quando o Congresso enviou o projeto de lei para o presidente vetou alguns pontos da lei. Por exemplo, que permaneceria a multa, só seria reduzido, anistiado o juro. E com isso, a Frente Parlamentar continuou brigando para que o governo concordasse que o Congresso derrubasse o veto da multa. E o Congresso, na data do dia 3, eles votaram no Congresso, que é o Senado, o Congresso Nacional, derrubando o veto da multa. Então, em resumo, o Fundo Rural será parcelado em os 5 anos, retroativo a 5 anos, o produtor vai ter de pagar 2,5% em 2 parcelas, o restante em 176 parcelas. Eles pagam a primeira parcela dos 2,5% em 30 de abril, a segunda em maio, daí começa a pagar o parcelamento a partir de junho, 176 parcelas, até 176 parcelas. Essa foi uma decisão que foi definido ontem, anistiado tudo multa e juro para o produtor poder parcelar. E a partir do dia 1º, o produtor passou a pagar 1,5% de todo o produto que ele vende da sua atividade. Tanto vende para frigorífico como para o produtor rural. Quando ele vende para outro produtor rural, é o próprio produtor que paga. Quando ele vende para o frigorífico, é o frigorífico que desconta. Então, ontem também foi derrubado o veto, que quando uma pessoa jurídica vendia para outra pessoa jurídica, era 2,5% o Fundo Rural. Agora eles reduziram para 1,7%. Então, houve uma redução também para a comercialização entre pessoa jurídica. Em resumo, todos os produtores vão ter de pagar, se ou eles pagam ou eles entram judicialmente no Supremo Tribunal Federal. Só que o produtor, no momento que se fala em entrar judicialmente, ele tem de pôr o CPF dele lá junto para que a Receita não venha cobrar dele. Porque a partir da data de 1º de maio em diante, a Receita já vai começar a cobrar. Quem não pagar esse débito vai ser inscrito em dívida ativa. Se não pagar na dívida ativa, será encaminhado para a execução judicial. E a execução judicial vai ser bloqueado bens, contas bancárias, bens. Então, portanto, todo produtor tem de avaliar com muita profundidade antes de tomar uma decisão de não recolher ou de não entrar junto numa ação judicial no Supremo Tribunal Federal. Agora, essas medidas que foram tomadas, elas podem ser derrubadas novamente, Ronin? Essas medidas, só quem pode mudar
é o próprio Supremo Tribunal Federal, que pode eles votarem lá, dizer que eles votaram daquela forma em 31 de março de 2017 e agora eles mudaram a ideia, a opinião deles e vão votar diferente. Só eles podem derrubar. Ou a decisão do governo de não deixar cobrar, né? Mas não tem como, porque a lei da responsabilidade fiscal obriga ao governo, a Receita Federal, a cobrar o imposto, porque existe a lei e está aí para ser cobrado do contribuinte.